Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estou passando aqui nesta noite para compartilhar uma palavra bem conhecida de todos. Se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Uma palavra muito linda, maravilhosa. Aqui em Atos 2, capítulo 2, diz assim: a descida do Espírito Santo. E cumpriu-se o dia de Pentecoste, estes vão todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Esta palavra, Atos 2, capítulo 2, vai falar de um grande dia que aconteceu ali, né? Uma descida do Espírito Santo sobre aquele lugar. A palavra de Deus vai dizer nesta noite para mim e para você que estava todos reunidos no mesmo lugar, onde o Espírito Santo falou em línguas repartidas com todos que estavam ali. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Que todos que estavam ali estavam no mesmo pensamento, no mesmo propósito, porque se estivermos reunidos, cada um em um pensamento, não tem como. Temos que estar reunidos no mesmo pensamento. Por isso aqui fala no dia de Pentecostes, estava reunido todo mundo ali, né? E ali desceu, eles ouviram um som como de um vento impetuoso, né, do Espírito Santo descendo sobre aquele lugar onde todos estavam reunidos na presença do Senhor. Eu creio que todo mundo estava ali buscando, orando, agradecendo, louvando a Senhor através da sua oração, de palavras. E naquele momento ali, todo mundo se encheu do Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam ali foi compactada pela palavra, pela oração, pelo Espírito Santo. Por isso, todos que estavam reunidos naquele lugar começaram a falar em línguas repartidas. Cada um falava como o Espírito Santo concedia que falasse. Por quê? Porque estava todo mundo reunido no mesmo lugar. Porque estava todo mundo com o mesmo pensamento, na mesma busca. Então, ali todo mundo falou em línguas. Não teve alguém que não falasse ali naquele lugar, porque os pensamentos eram os mesmos. Então a palavra de Deus diz que estava todos reunidos ali, cheio do Espírito Santo, todo mundo falando em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Pensa numa coisa linda, maravilhosa, né? Pensa em algo lindo como em Atos dos Apóstolos. Essa palavra é maravilhosa, é muito maravilhosa, onde Deus fala. Então hoje em dia, nos nossos anos, na nossa época, existem lugares que as pessoas são impactadas pelo Espírito Santo. Mas também existem lugares que as pessoas não são impactadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a falar ali com as pessoas, algumas falam em línguas, outras não. Poucas falam e as metade não, porque não são impactadas. Porque não são impactadas pelo Espírito Santo. E muitas das vezes também, a minha opinião, tem muitas pessoas que já estão tão acostumado, que não precisa nem o Espírito Santo entrar na vida dele, que ele fala em língua em qualquer hora, qualquer momento. É como se fosse uma brincadeira com as coisas de Deus. O Espírito Santo não é algo de brinquedo, é algo que desce do céu para a minha vida e para a sua vida. É algo que Deus fala no meu coração, que impacta a minha vida ali naquele momento, e eu começo a me alegrar com meu Deus, começo a me alegrar com o Espírito.